CNN Money News de volta, agora 4 horas pelo horário de Brasília. Vamos para a nossa parceria. Antes da nossa parceria exclusiva com a AgFeed, a gente já te conta que neste momento acabou de sair o livro bege do Federal Reserve. Vamos então já aproveitar e juntos começar a detalhar o que foi divulgado neste momento, tá? O que diz o livro bege, então, que acabou de divulgar, agora às 4 horas da tarde, tá? Que o consumo geral caiu ainda mais nos Estados Unidos desde o relatório anterior. Portanto, o consumo está caindo. Eu vou colocar aqui na tela para que você consiga acompanhar junto comigo a divulgação do livro bege que acaba de sair, tá? Livro bege que vai passar muito sobre os detalhes sobre esse cenário, tá? E aí eu trago um movimento aqui para a gente entender especificamente com relação ao cenário geral, tá? Qual que é a avaliação? Eu vou descer aqui para que a gente consiga juntos, ler juntos, tá? Esse ponto principal aqui que traz um cenário geral aí sobre a economia. O que eles falam? Que a atividade econômica apresentou poucas mudanças desde o relatório anterior, de acordo com a maioria dos 12 distritos do Federal Reserve, embora 2 distritos tenham observado um declínio moderado e um tenha relatado um crescimento moderado. Gastos gerais do consumidor diminuíram ainda mais, enquanto os gastos no varejo de alto padrão permaneceram resilientes. Alguns varejistas notaram um impacto negativo nas compras do consumidor devido à paralisação do governo, e as concessionárias de veículos viram quedas nas vendas de veículos elétricos depois do vencimento do crédito tributário federal. Os relatórios sobre a atividade de viagens e turismo refletiram pouca mudança nas últimas semanas, com alguns contatos observando gastos discricionários cautelosos entre os consumidores. Portanto, os consumidores estão cautelosos com relação a gastos nos Estados Unidos. A atividade manufatureira também aumentou um pouco, de acordo com a maioria dos distritos, embora as tarifas e a incerteza tarifária continuem sendo um obstáculo. Além disso, tá? O Federal Reserve fala no livro bege que as receitas no setor de serviços não financeiros ficaram praticamente estáveis ou caíram e os relatórios sobre a demanda por empréstimos foram mistos. Alguns distritos relataram quedas na construção residencial, enquanto outros disseram que permaneceu inalterada e a atividade de vendas de imóveis variou. Também alguns distritos lá dos Estados Unidos observaram uma recuperação contínua no mercado imobiliário comercial e as condições nos setores agrícola e energético continuaram em grande parte estáveis, embora alguns contatos tenham citado desafios decorrentes aí do ambiente de preços baixos do petróleo e de algumas culturas. Olhando ainda para esse cenário, tá? O livro bege fala que organizações comunitárias observaram um aumento na demanda por assistência alimentar, em parte devido às interrupções de benefícios durante a paralisação do governo, e as perspectivas continuaram em grande parte inalteradas de forma geral. Alguns contatos notaram um risco maior de desaceleração da atividade nos próximos meses, enquanto algum otimismo foi observado entre os fabricantes. Agora, gente, trago para vocês informações sobre o mercado de trabalho. O que o livro bege fala, tá? Que o emprego diminuiu ligeiramente no período atual, com cerca aí de metade dos distritos observando uma demanda de mão de obra mais fraca. Apesar de um aumento nos anúncios de demissões, mais distritos relataram que os contatos limitaram o número de funcionários por meio de congelamento de contratações, contratações só para substituição e um desgaste natural aí do que por meio de demissões. Além disso, vários empregadores também ajustaram as horas trabalhadas para acomodar um volume de negócios maior ou menor do que o esperado, em vez de ajustar aí o número de funcionários. Algumas empresas observaram que a inteligência artificial substituiu cargos de nível inicial ou tornou os trabalhadores existentes produtivos o suficiente para conter novas contratações. Na maioria dos distritos, os empregadores tiveram mais facilidade em encontrar trabalhadores, mas ainda tinham focos aí de dificuldade relacionados a certas funções especializadas e um número menor de trabalhadores imigrantes. Falaram também que os salários geralmente cresceram aí num ritmo moderado, mas alguns setores como o de manufatura, construção e de saúde também tiveram um pouco mais de cenário moderado, tá? Vou trazer para vocês agora os detalhes especificamente com relação a esse contexto de preços, que também é um ponto importante para a gente continuar atualizando por aqui. Vou só atualizar para a gente continuar vendo juntos a informação do livro bege, que traz que o setor de saúde também teve uma pressão salarial
mais moderada por causa da menor oferta de mão de obra. E, além disso, o aumento dos prêmios do seguro-saúde continua a pressionar os custos trabalhistas para cima. Agora a gente olha para a questão de preços, tá? Inflação. Os preços subiram moderadamente durante o período analisado e as pressões sobre os custos de insumos foram generalizadas nos setores de manufatura, de varejo, refletindo aí em grande parte os aumentos induzidos por tarifas. E alguns distritos observaram aumentos nos custos de seguros, serviços públicos, tecnologia, saúde. A extensão da transferência dos custos de insumos mais altos para os clientes variou, dependendo da demanda, das pressões competitivas, da sensibilidade dos consumidores aos preços e da resistência dos clientes. E também aconteceram vários relatos aí de compressão de margens ou empresas enfrentando dificuldades financeiras decorrente das tarifas, tá? Então é importante esse ponto, ó. A gente tem também relatos de compressão de margem ou empresas enfrentando dificuldades financeiras por causa das tarifas. O preço de certos materiais caíram, o que as empresas atribuíram à demanda fraca, a implementação tardia de tarifas ou a redução das taxas tarifárias. Olhando para o futuro, os contatos prevêem, em geral, aí, que as pressões de custos para cima vão continuar, mas os planos para aumentar os preços no curto prazo foram variados, tá? Então, rapidamente, alguns pontos principais do livro bege, porque você está vendo aqui junto comigo a divulgação e aí eles trazem os principais destaques aqui de cada distrito, tá? Que, obviamente, eu não vou ler para vocês todos eles, mas esse é um cenário geral, então, que o Federal Reserve divulgou agora, às 4 horas da tarde, no livro bege. O que a gente tem então, gente? Falando de uma atividade manufatureira que aumentou um pouco, mas as tarifas ainda são um obstáculo. Além disso, consumo geral caindo mais desde o relatório anterior. Outro ponto importante também é de que existem relatos de risco aumentado de atividade mais lenta nos próximos meses. O emprego caiu levemente nesse período de agora. Cerca de metade dos distritos teve uma demanda de mão de obra mais fraca. Além disso, algumas empresas notaram que a inteligência artificial substituiu cargos de nível inicial e algumas empresas também perceberam que a IA aumentou a produtividade dos trabalhadores, ainda assim. A oferta de mão de obra mais restrita atingiu alguns setores econômicos. Preços subiram moderadamente no período entre relatórios de outubro e novembro. Relatos de empresas com dificuldades financeiras por causa das tarifas e alguns contatos anteciparam que a pressão altista sobre custos deve continuar ao longo aí dos próximos meses. Então, gente, para você que está chegando agora, esses são os primeiros relatos que a gente tem sobre o cenário dos Estados Unidos, especialmente olhando para outubro, tá? Que a gente sabe que talvez fique como uma grande incógnita de como que outubro se comportou, como é que foi a economia de outubro nos Estados Unidos, porque teve o shutdown uns 43 dias, foi difícil coletar dados, muitas vezes, em muitos momentos, não foi possível coletar dados, mas especificamente com relação a questões distritais, foi possível então levantar essas informações. E isso então que a gente está vendo a partir de agora, olhando para outubro, olhando para novembro, a gente consegue entender um pouco desse caminho, mostrando inclusive uma reação, um cenário que acaba mostrando que realmente a inflação ainda é sentida e muito por causa do cenário das tarifas, tá? Que isso é citado também no livro bege como algo relevante.